Você já soube o que precisava fazer, mas não conseguiu sair do lugar porque você tinha medo de mudar? Oi, meu nome é Vitor e hoje eu vou falar sobre o medo da mudança. Sabe quando você já identificou que você precisa fazer alguma coisa na sua vida, mas aí a hora que você vai entrar em ação rola aquele medinho e aí você começa a analisar um pouco mais a situação e na verdade é um puta medo e aí você trava e não consegue fazer nada? Se você não sabe o que é isso, ou você é a pessoa mais corajosa do mundo, ou você não está fazendo ideia do que está rolando na sua vida. Então aproveita que você já está aqui, deixa o seu like e se você gostar do vídeo, compartilha aí com seus amigos para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Quando a gente está num processo de autoconhecimento, a gente começa a fazer uma série de perguntas difíceis. E se você está acompanhando aqui os vídeos do canal, você já viu quantas perguntas difíceis nós fizemos. E as respostas então nem se falam, né? Elas são muito mais difíceis de engolir. Muitas vezes as respostas elas nos tiram da zona de conforto. E nessa hora você aprende que a zona de conforto é uma porque você pode estar numa situação ruim, mas essa situação ela é conhecida. E pelo fato de ser conhecida, você consegue lidar melhor com ela. E isso se torna confortável. E a situação que é melhor para você, ou seja, o cenário de mudança, ele é um cenário totalmente desconhecido, porque você nunca fez isso antes. E aí a falta de conhecimento, de vivência, esse medo do desconhecido, torna essa mudança de atitude uma coisa desconfortável. E aí o que acontece? Você acaba ficando na mesma e não faz nada. What? As mudanças, elas são bem difíceis de assimilar para qualquer coisa que a gente está fazendo. E é por isso que a gente sempre fala, e nós estamos quase que sempre buscando equilíbrio, estabilidade. Porque a estabilidade, ela dá a sensação de que está tudo bem, que está tudo acontecendo ali de forma em que nós estamos no controle. Mas isso pode ser verdade, mas às vezes a gente não está no controle da situação. A gente tem essa falsa imagem e por você querer manter a estabilidade, você acaba mantendo o cenário como está. E se a situação não é favorável, você vai continuar numa situação ruim. E aí você vai querer manter as coisas do mesmo jeito. Ou seja, você vai se impedir de agir de forma diferente. Então, o que eu faço para sair da zona de conforto? Ué, vai lá e faz o que você tem que fazer. Não, é lógico que não. Não tem como você da noite para o dia simplesmente dar um salto e se jogar para fora da sua zona de conforto. A chance disso ser muito pesado para você e de dar errado é muito grande. Então o que você tem que fazer? Começar a dar pequenos passos para fora. Como eu falei no vídeo anterior sobre metas, você tem uma meta grande e aí você divide em metas menores, em projetos menores, em ações menores para você conseguir dar conta disso. Da mesma forma, os desafios, quando eles são muito grandes, nós temos que picotar, nós temos que dividir em desafios pequenininhos, porque aí um desafio pequeno você fala, ah, esse aqui eu dou conta. Quando eu resolvi mudar de profissão e resolvi ser professor, eu nunca imaginava que eu ia ser professor, que eu ia dar aula. Ou seja, eu nunca tinha dado aula na minha vida. Então, quando eu comecei a me profissionalizar, a me capacitar para isso, foi muito difícil. E aí como que eu fiz? Eu tinha medo de dar aula, eu tinha medo de me expor. Então eu comecei primeiro a treinar sozinho, a treinar o conteúdo daquilo que eu ia falar, daquilo que eu ia ensinar para os meus alunos. Depois eu comecei a usar os próprios amigos que estavam no mesmo processo que eu, se capacitando para se tornar professor, e aí um dava aula para o outro. Então era mais confortável, né? Tava todo mundo na mesma, quando a aula não era boa, todo mundo dava risada e seguia em frente, a gente ia melhorando. Depois eu me formei professor e aí eu comecei a dar aula numa turma pequena. Então era para valer, mas era uma turma pequena, uma vez por semana eu fui, né,
me acostumando com esse cenário. E aí, depois de um bom tempo, eu já estava tranquilo, eu já tinha assimilado, aquilo já estava mais natural. Então eu fui dando um passo de cada vez. E aí foi muito mais confortável fazer essa transição. Mas ainda assim, às vezes falta alguma coisa. O medo às vezes é muito grande e te bloqueia. Então, o que eu recomendo é que você também não tente fazer tudo sozinho. Tente se apoiar, estar perto de pessoas que querem o seu bem, que querem te ajudar. E essas pessoas elas vão com todo o carinho do mundo te apoiar e vão te dar um chute na bunda para que você saia da zona de conforto com mais tranquilidade. Porque pensa só, mesmo que tudo der errado, você consegue voltar para sua zona de conforto, voltar aí para os braços dessas pessoas aí que estão te apoiando e elas vão te dar energia para você se recompor, se reerguer para uma próxima tentativa. Então fica com isso em mente, que mesmo errando, você está aprendendo, você está evoluindo, você está assimilando bagagem para que você possa fazer as coisas de uma forma melhor daqui para frente. E um professor uma vez me disse uma frase sensacional que eu carrego comigo sempre que eu estou nesses momentos de muita indecisão. E ele dizia o seguinte: penso, logo desisto. Então guarda isso e nos vemos na semana que vem.